Eu sou o professor Marcos Freire e esse é o último módulo do curso Aprendendo a Ensinar Online. Após o término deste módulo, não esqueça de responder as atividades postadas. Como sempre, para qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do fórum ou ainda por e-mail. Bem-vindo a mais uma videoaula do curso Aprendendo a Ensinar Online. Nesta videoaula, nós vamos aprender a criar, trabalhar com formulários, atividades com testes, tá? E especificamente detalhando também como funciona o Google Formulário, ok? Então, nós vamos clicar em cima da turma que a gente quer trabalhar, vamos em atividade, vamos aqui criar uma atividade com teste, tá? Então, atividade com teste. Bota o teste aqui, o título da atividade, vamos supor que é uma avaliação mensal. Bimestral. Bota aqui a avaliação bimestral. Posso botar instruções que são opcionais, que você pode botar. E aqui ele já traz o formulário aqui, ó. Eu posso anexar, tá? Fazer aqueles anexos, tá? Posso também criar documentos, novamente. Ó, mas ele já traz o formulário já aqui com a característica para fazer um teste. Eu vou clicar aqui, ó, tá? Posso renomear ele aqui, AV3, por exemplo, tá? E posso aqui botar as minhas perguntas. Então aqui, por exemplo, raiz quadrada 16, vamos supor, tá? Uma pergunta bem só para a gente entender. Tá? Vou dizer que é uma questão de múltipla escolha, por exemplo. Então aqui eu boto é 2, aí dou um Enter, ó, é 4, é 5, é 16. Ó, só dá um Enter que ele vai botar aqui. Eu posso adicionar uma opção outro, aqui a gente vai ver isso no próximo questionário. O ideal é que você padronize, né, a sua atividade. Vão ser 10 questões cada uma com 5 possibilidades de respostas. Mas fica a critério de você. Como aqui o Google vai corrigir automático, ó, porque eu vou dizer a chave de resposta, então isso facilita muito o trabalho. Então vamos botar raiz quadrada 16, tá? Posso adicionar uma imagem, clico aqui, ó, posso fazer o upload, posso pegar da câmera, tá? Permite aqui, ele vai pegar a imagem da câmera, ok? Posso botar uma imagem pelo link, posso botar uma foto, posso vir no Google Drive, posso pesquisar no próprio Google. Vamos pôr aqui raiz quadrada. Ó, só para a gente entender aqui, vamos pegar uma imagem que simbolize. Vamos pegar essa imagem aqui da calculadora, só para fazer uma ilustração, né? Você pode fazer o upload da sua própria imagem, tá, pessoal? Tá? Ó, tá? Você pode vir aqui, ó, adicionar a imagem aqui, você fazer o upload, ou seja, você tem a imagem do que você quer botar e você procura no seu computador, anexa e joga na questão. Tá? Para me excluir, como é que eu faço? Ó, remover, vou remover aqui, vou pegar outra. De novo, ó, vem aqui, ó, tá? Posso subir o URL via um link, que é o URL. Posso pegar, fazer o upload, tá? Eu posso pesquisar uma imagem aqui. Vamos botar aqui matemática só. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Inserir. Você vai guardar, ó, ele vai inserir, ó. Para cada questão também eu posso botar uma imagem. Vamos pôr aqui, preciso de imagem aqui. Vou botar o número 2 aqui, ver se vai trazer alguma coisa aqui. Pronto. Espera carregar a imagem, ele vai carregar. Tá? Então assim, posso botar uma imagem no título da questão e posso botar uma imagem por questão. Como é que eu faço para remover? Só vir aqui, ó. Posso alterar, que é para buscar uma nova imagem. Posso botar uma legenda, tá? Vou remover aqui. Eu posso aqui para remover a da questão é só clicar no X aqui, ó. Ok? Certo? Pronto, criamos nossa questão. Vamos dizer agora qual é a chave da resposta, tá? Então é o 16. Eu venho aqui, chave de resposta aqui, digo que é opção, perdão, a raiz quadrada de 16 é 4. Né? A gente quer a resposta, no caso. Certo? Vou aqui em concluído. Pronto. Obviamente o aluno não vai ver isso aqui. A gente vai ver nas próximas videoaulas a visão do aluno, tá? Ok, vamos criar uma outra questão. Vamos criar agora uma questão aqui, onde aqui é de múltipla escolha. Tá? Vou voltar para cá, para editar, se eu quiser, é só clicar em cima. Ó. Tá? Então, eu vou perguntar aqui, por exemplo,
É, uma outra questão uma outra questão que eu posso botar. Agora vamos escolher aqui o tipo de pergunta. Seleção múltipla, tá? Cadê a seleção múltipla aqui? Tá aqui, ó. Múltipla escolha, caixa de seleção. Essa caixa de seleção, pessoal, ele pode marcar mais de uma resposta. Então, por exemplo, resposta, pergunta 2, tá? Então, bota aqui a opção 1, bota aqui a opção 2, opção 3, opção 4, por aí vai, né? Posso editar aqui, botar, ó. Só clico aqui, tá? Ó, ele não deixa eu botar duas respostas com o mesmo título, ok? E vou aqui. Posso configurar a chave de resposta clicando aqui. Aí eu digo, a resposta dessa pergunta são as 3 primeiras que tem que marcar. Ok, concluído. Certo? Pronto. Ó. Então, a resposta para essa pergunta está certa. As 3 respostas, né? Eles têm que marcar as 3 respostas na hora que for responder. Ok? Existe a possibilidade também de botar um feedback. Quando o aluno acertar ou errar, eu posso, bem que botar em chave de resposta, eu posso dizer um feedback aqui. Tá? Quando ele botar uma resposta incorreta, quando ele botar uma resposta correta. Então, incorreta. Estude mais, vamos supor. Estude mais. E aqui eu posso dizer uma dica. Né? Como resolver lembre-se que raiz quadrada, blá blá blá, por exemplo, né? Posso dar uma dica aqui para ele. Se eu botar uma resposta correta, eu posso dizer parabéns. Exemplo, tá? Não precisa necessariamente ser uma saudação, pode ser uma mera instrução da questão mesmo. Para quando ele errar, dizer o que ele assim, o ponto que ele tem que ter mais atenção, dizer o que ele pode estudar, lembra da aula tal, consulte o livro tal, para saber a resposta, assista a nossa aula tal, entendeu? E na resposta correta, eu posso dar um feedback mais positivo, dizendo parabéns, você está indo muito bem. Ou então também frisar uma coisa que ele deve estudar. Você acertou a questão, você pode também assim detalhar mais a fundo a questão. Entendeu? Estou falando de equação por exemplo, de equação de segundo grau, ele acerta ou erra, eu posso detalhar um pouco mais. Lembre-se que a equação de segundo grau são trabalhadas dessa forma, existe o delta e tal para ser calculado. Tá? Então você pode, no feedback, tanto saudar o aluno, né, como também detalhar melhor, aprofundar melhor a questão. Entendeu? Isso pode ser bastante interessante, você detalhar melhor a questão no feedback. Entendeu? Dizer aquilo ali que, com baseado na resposta dele, se ele acertou ou errou, você pode detalhar melhor a questão. Tá? O feedback da resposta correta, feedback das respostas incorretas. Ok, vamos criar mais outra questão aqui, outra pergunta. Então, pergunta 3. Tá? Vamos agora dizer que se é uma pergunta 3, eu vou fazer um upload de um arquivo. Tá? Então, obviamente, na pergunta 3 aqui, eu vou permitir que ele faça o upload no meu Google Drive. A gente vai ver como é que a gente recebe isso. Então, vamos supor que a pergunta 3 seja uma atividade que ele tem que fazer e tem que fazer o upload. Tá? Aqui eu posso especificar o tipo de arquivo. Eu só quero se for um PDF. Ou pode ser PDF, também nem todo aluno sabe trabalhar com PDF. Beleza, ou aceita um documento. Não, é uma resposta, eu quero que ele grave um áudio, ou uma imagem, ou uma apresentação. Então eu posso especificar o tipo de documento. Então aqui o ativo, se eu quero especificar o recebimento de um determinado tipo de documento, ou então se eu permito o aluno colocar qualquer coisa. Posso botar um tamanho máximo, só posso até 10 MB. E o número máximo de arquivo, que dá só um, né? Não botar mais de um arquivo. Então, revisando. Aqui o aluno vai fazer o upload, ou seja, ele vai pegar um documento do computador dele, ou do celular, ou do tablet, tá? Isso ele vai conseguir fazer via tablet, sem nenhum problema, ou com o smartphone, ele também consegue tranquilamente. Eu posso aqui especificar o tipo de documento que eu aceito. Eu só quero aceitar se for documento, um tipo de documento hoje aqui, por exemplo, ou se for planilha de Excel, tá? Não, só quero PDF. Entendeu? Eu posso especificar, tá? Posso botar a quantidade de arquivos dela que fique sempre um. Isso pode complicar na hora de eu receber, eu ter que vários arquivos de uma mesma
questão, isso pode ser ruim para mim. E é bom botar um tamanho aqui, um limite, 10 megas, que é um bom tamanho para um documento. Porque senão ele pode, imagine, uma atividade com 40 alunos, de várias turmas, cada um manda uma atividade, isso ao longo do ano, isso pode me causar problemas, estourar o meu. Ó, eu tenho um limite de 1 GB apenas, tá? Pode ser acertar até 1 GB de arquivo, o que é o limite máximo. Isso pode estourar o meu tamanho do meu espaço que eu tenho no Google Drive. Porque, se não me engano, é de 10 GB hoje, atualmente, de forma gratuita. Existem planos pagos, você pode ter até mais de 1 TB, né? Mas de forma gratuita serve para a maioria dos casos, então por isso é bom limitar. 10 MB é um bom tamanho. Ok, vamos aqui para mais uma pergunta. Nossa pergunta 4. Opa. Vou especificar aqui a, aqui o tipo de resposta. Vamos com uma resposta curta, tá? Então você vai responder. É uma pergunta subjetiva, tá? Então nesse tipo aqui, ó, na verdade não vai perguntar 3 como para 4, o Google não vai corrigir automaticamente. Então você vai ter o trabalho de receber essa questão e ter que corrigir. A gente vai ver isso no nosso próximo vídeo aula, tá? Uma vez tudo pronto, ó, tá? Vamos ver o básico, nós vamos ver bastante detalhadamente nos próximos vídeos aula, mas acho que para essa videoaula você já consegue fazer a maior parte do seu formulário. Basicamente é isso aqui que você vai usar, entendeu? Então as coisas mais avançadas nós deixamos para uma próxima videoaula, tá? Então se eu quiser editar, poxa, eu errei aqui o título, é só clicar aqui, ó, na questão, ó, que ele abre para edição, ó, ok? Tranquilo? Então, pessoal, aí eu não preciso enviar, tá? Nesse caso aqui, como eu estou usando a partir do Google Sala de Aula, é só fechar aqui, que vai estar tudo ok já, não preciso. Ó, aqui enviar é só se eu quisesse, por exemplo, enviar por e-mail, enviar assim que não fosse que eu não estivesse usando o Google Sala de Aula, tá? Porque quando eu faço uma atividade, necessariamente ele já notifica o aluno, tá? Então não precisa enviar isso aqui por e-mail. É bom que o aluno venha a partir daqui mesmo, da atividade. Fica melhor você fazer o controle. Então eu não preciso, então vamos enfatizar, eu não preciso enviar a atividade, tá? Basta eu aqui enviar, eu criar a atividade aqui. Bota a instrução aqui, então eu crio a atividade aqui, no próprio Google Sala de Aula, não preciso enviar por lá. Ok? Ele vai atribuir aqui, pronto, lançou minha atividade aqui. Tá? Ó, eu cometi o erro de não botar numa disciplina, como ele ficou fora. Se eu botar inglês aqui, não vai estar, geografia, não, filosofia não vai estar, matemática não vai estar, português não vai estar. Se eu ver aqui em todos os tópicos, tá aqui, ó. Então eu posso aqui editar, tá? E botar no tópico. Ah, isso aqui é uma de o quê? Vamos supor que isso aqui é uma de filosofia, que a gente não colocou. Ó, e salvar. Ele automaticamente vai colocar lá em filosofia. Vamos ver. Ó, se eu clicar aqui em filosofia, vai estar aqui, a avaliação bimestral. Então, é interessante também que a gente aprenda isso, né? Saiba editar. Então, opa, errei. Vamos lá, que errei. Essa atividade aqui, filosofia está errada aqui. Então, quando eu clico nela aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui na vertical, eu posso excluir, por exemplo, e eu posso editar. Ó, eu permito aqui editar e botar no componente correto, alterar o título, alterar as instruções. O ideal é que não altere nada, né? Só se fosse um erro logo e eu percebo isso de cara. Ok? Então, por essa aula é só. Espero que a aula do curso tenham sido proveitosas. Se estiver ainda com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato através do fórum. Bons estudos e não deixe de responder às atividades, como requisito para a obtenção de certificado do curso. Olá, eu sou Isabela Gontijo, sou professora de Filosofia Aplicada há 15 anos e esse é o 5º e último módulo do nosso curso de Gestão Socioemocional frente a crises e inseguranças. Vamos fazer uma recapitulação das outras aulas? Bom, então primeiro começamos a falar que as crises elas são naturais e que diante das crises a forma como nós reagimos a elas depende dos nossos valores.
e que se nós cultivamos valores integrativos, a reação vai ser uma reação positiva que nos agrega. E também falamos a respeito de como é importante para os gestores aprenderem a desenvolver esses valores dentro de si, a fim de eles se tornarem exemplos para o grupo, para a equipe que eles coordenam, tá certo? Enfim, então agora, depois que a gente já trabalhou a ideia do gestor trazer a sua própria formação, ele precisa fazer isso com a equipe, passar isso para as outras pessoas. E aí vamos trabalhar como é que vai ser esse contato com a equipe, como é que vai ser essa abordagem com as pessoas da sua equipe dentro de um momento de segurança. Primeiro ponto é preparar-se para o que vier, porque quanto maior a sua equipe, vão ser as mais variadas situações que vão chegar até você. E isso é muito importante você considerar, porque muito provavelmente as demandas, as dificuldades não vão ser as mesmas que você vive na sua prática cotidiana. Mas isso não é motivo para temer, porque o mais importante nesse momento vai ser estar aberto a escutar e entender bem a realidade da outra pessoa. E aí vamos juntar as pecinhas. Olha, se você está trabalhando, vivenciar esses valores mais integrativos, você vai começar a perceber que as experiências que a outra pessoa vive, apesar das situações, os fatos serem muito diferentes, o que se passa dentro da gente, dentro do ser humano, dessa pessoa humana, não é tão diferente de uma pessoa para outra. Eu gosto de contar uma história nesse caso. Uma vez eu vi uma entrevista com aquela jornalista Glória Maria, que viaja o mundo inteiro, e ela, uma vez sendo entrevistada, perguntaram para ela: Glória Maria, de todas as coisas que você aprendeu em suas viagens, qual foi a mais importante? E a resposta foi: todo ser humano é um só. O ser humano é um só, não importa o lugar do mundo. E ela contou que ela chegou nessa conclusão uma vez que ela estava fazendo uma viagem ao Tibete. E no Tibete, conversando com uma senhora idosa no alto dos Himalaias, ela ficou ouvindo a conversa dessa senhora, falando sobre a família, os anseios, as inseguranças, e ela se deu conta, são os mesmos anseios, inseguranças e buscas sobre a vida que eu tenho, e de todas e quaisquer pessoas que eu encontrei ao redor do mundo, em todos esses países que eu vi. E ela chegou a essa conclusão. O ser humano tem um aspecto externo que é muito variado. De fato, todos nós somos únicos, somos diferentes. E essa é a riqueza do mundo, como diria Platão, do mundo manifestado. Mas nós temos uma essência humana que nos interliga. Essa essência que está para além de qualquer diferença de condições, de vida, enfim, as diferenças externas que nós temos. Então, se nós temos contato com essa nossa essência interna, ao conversar com uma outra pessoa da nossa equipe, que vai ter uma outra realidade prática diferente, nós vamos poder dar respostas para elas também, baseada na nossa experiência interna, porque ela vai compartilhar disso. Então, esse ponto é muito importante. Só que para você conseguir chegar nesse nível de conexão, um aspecto muito importante a ser trabalhado é aprender a escutar. Parece uma habilidade simples, é fácil para mim falar isso para vocês, escute a pessoa que você está conversando, mas não é tão fácil fazer. Nós vivemos em um mundo muito barulhento, lotado de informações e opiniões para todos os lados. A nossa mente não se cala. E nós temos uma tendência muito forte à autoafirmação. Geralmente, por conta dos nossos valores egocêntricos que realmente a gente carrega, não tem como não ter nenhum deles, a todo instante a nossa tendência é querer mostrar o que eu sei, as minhas ideias, as minhas opiniões. Então, quando uma pessoa está conversando comigo, qual que vai ser a minha tendência? Ela começa a falar uma frase e eu imediatamente, enquanto ela já está falando a segunda parte da frase, eu já estou argumentando mentalmente qual vai ser a minha resposta fantástica que eu vou dar para ela naquele momento. Então a gente não para ouvir a pessoa. E essa escuta ativa
Ou seja, querer verdadeiramente escutar a pessoa é fundamental na hora de ajudar uma equipe em momentos de crises. Saber silenciar a mente, saber se posicionar de uma forma a receber e querer compreender. Então, esse querer entender a pessoa é muito importante, tá bem? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma autoobservação para ver se não tem alguma dessas características negativas que podem estar te atrapalhando na comunicação com a sua equipe. Vou fazer uma listinha para vocês refletirem durante a semana. Primeiro, a indiferença. Será que quando uma pessoa vem contar para ti uma história que para você não é tão importante, você menospreza aquela pessoa? Segundo, o nervosismo. Você está nervoso porque você também está envolvido naquela crise, sua mentalidade está baixa, suas emoções não estão bem equilibradas, e aí você não tem aquele estado emocional adequado para escutar a pessoa propriamente bem. Terceiro ponto, a impaciência. Às vezes tem pessoas que têm velocidades diferentes da nossa. Se eu sou uma pessoa acelerada, eu não aguento que a pessoa seja mais lenta do que eu e fico querendo que ela acabe logo a história. E você não percebe que se ela está colocando para ela um drama da vida dela, ela necessita daquele tempo para expor aquele fato para você. Quarto elemento, o preconceito. E quando eu falo isso, claro que preconceitos raciais, preconceitos de gênero, preconceitos religiosos, esse nem se fala, esses são terríveis, aí você realmente vai fechar o diálogo totalmente. Mas nós temos alguns tipos de preconceitos que são muito menores, mas muito nocivos na comunicação. Às vezes eu tenho preconceito, por exemplo, com pessoas que são lentas, como eu disse agora há pouco. Às vezes eu tenho preconceito com pessoas que são rápidas, às vezes eu tenho preconceito com pessoas que gostam de certas músicas ou têm certos hábitos de vida que são diferentes dos meus. Então, na hora que ela começa a falar, eu logo já abomino aquilo que ela está dizendo, porque dentro de mim há um preconceito, certo? E o outro elemento, por último, é a preocupação com a posição, com o meu cargo, especialmente como gestor, como líder, às vezes a gente se preocupa. Ah, mas se eu conversar com ele a respeito disso, eu vou estar me menosprezando, eu vou me colocar abaixo dele, eu vou perder a minha autoridade. Bom, se você já tem feito aquele trabalho de base que eu tinha falado para vocês, que é aquele trabalho de buscar ser exemplo, e está sempre procurando sempre crescer, sempre se aperfeiçoar, você vai conquistando aquela autoridade moral, que é aquela autoridade natural, que você não precisa impor para ninguém, é só aquele respeito que a pessoa vai adquirir por admiração. Então não se preocupe em ser simples, não se preocupe em se colocar no nível da pessoa no sentido de escutá-la como um outro ser humano, porque no final das contas, gente, essas posições são posições apenas profissionais. No fundo, nós todos somos pessoas que estamos vivendo momentos, se é um momento de crise, todos estamos passando pela crise. E é claro que nesse momento eu, como gestor, tenho que ser esse centro, esse esteio para o grupo. Mas isso não significa que eu tenho que ter vaidade ou soberba, não é verdade? Bom, então, para a gente conseguir conversar com a pessoa, vai ser necessário calar a mente, aprender a silenciar e realmente se interessar pela pessoa. Entender, como dizia Nietzsche, que todo ser humano é um universo desconhecido. E que se eu gosto de compreender a natureza, a vida, a mim mesmo, a história, o ser humano, o outro que está diante de mim é um universo. Vamos falar sobre o outro ponto a respeito de como trabalhar com a sua equipe, certo? O primeiro ponto, e esse segundo ponto, aliás, vai ser ajudar a encontrar respostas para as questões das pessoas. Como é que a gente encontra respostas? Eu vou contar uma história para vocês, que eu aprendi quando eu comecei a estudar filosofia. Imaginem que você está perdido no meio de uma floresta. Quando você está perdido no meio da floresta,
O que é que você procura para poder achar uma forma de sair dali? Ou você procura um lugar onde tem água e tal, mas e se por um acaso você olhar assim e ver o topo de uma montanha? Logo, lógico que você vai para lá. Por quê? Porque na hora que você vai saindo da floresta densa e vai subindo na montanha, a sua visão que antes estava sendo barrada pelos galhos, pelos troncos, que você enxergava mal 2 ou 3 metros na sua frente, à medida que você vai subindo na montanha, você começa a ampliar a sua visão. E quando você chega no topo da montanha, você tem uma visão ampla. Então você enxerga onde você estava, você enxerga um rio ali na frente, e às vezes você pode até enxergar uma vila e encontra a solução para o seu problema, você encontra uma forma de sair daquela floresta. Da mesma forma, quando nós estamos preocupados, tensos, os problemas estão caindo sobre a nossa cabeça, a nossa visão fica fechada, a gente não consegue achar solução para nada. Então, aprender a elevar a visão e ver a situação de uma forma mais ampla é o meio da gente achar respostas, porque para tudo há uma resposta, porque as coisas elas têm uma dinâmica. Então, se eu compreendo o porquê, eu consigo achar o como resolver. Mas para isso eu vou ter que ampliar a minha visão. E você, como gestor, vai ter um papel de conduzir a pessoa nessa ampliação da visão. Eu sei que é muito difícil, é uma responsabilidade grande, mas faz parte do nosso dever quando é gerir pessoas, conduzir equipes, não é verdade? E o que significa isso? Eu vou dar alguns exemplos da forma de ampliar a visão. Ampliar no tempo. Como eu falei para vocês na aula sobre ser exemplo, aprender a ver a situação que a gente está vivendo no espectro mais amplo da história. Ou seja, esse momento dentro da minha história, dentro da história do meu país, dentro da história da minha sociedade, da humanidade, o que é que ele representa? Será que outras pessoas não passaram por situações semelhantes e naquela hora pensaram, não tem jeito? E tem? Ou então mesmo lembrar a pessoa, você não passou por outros momentos difíceis na sua vida? Que você pensou, não tem jeito, mas quando você conseguiu parar para respirar, você viu a solução? Por que dessa forma, nesse momento, você não vai poder fazer da mesma forma? Então, ampliar esse espectro de tempo é bastante interessante. Uma outra forma de ver esse espectro mais amplo é entender talvez uma das ideias mais belas que a filosofia nos oferece, que é a percepção de que existem coisas passageiras e coisas duradouras. Então, a filosofia oriental trabalha muito essa ideia, que eu acho que é importante a gente, claro, traduzir para o que é que ela quer dizer, para a gente entender aqui. Então, vamos entender o seguinte. Existem coisas na vida que elas estão sempre mudando. Especialmente as coisas materiais, né? As coisas materiais estão sempre mudando. O nosso corpo, por exemplo, a gente foi criança, bebê, aliás, bebê, criança, adolescente, adulto, e vamos ser idosos, e um dia a gente vai morrer. Então o nosso corpo está em uma mudança contínua. A vida tem um monte de elementos que são passageiros, que são mutáveis, que são temporais, que mudam com o tempo. Entretanto, se você observar a sua própria vida, você vai observar que quando você era criança, lá dentro de você já era você mesmo. Era você com um corpo de criança, com uma vida infantil, mas era você. E era você adolescente, é você adulto, é você idoso. Repara, você não era outra pessoa. Se eu sou Isabela, eu não era Jaqueline ou Joaquim, eu sempre fui eu. Essa até que, tudo bem, Isabela foi o nome que os meus pais me deram, mas esse eu sempre está junto de mim. E está sempre avaliando, olhando e aprendendo. Então repara que existe dentro de mim um eu que não muda. Ele é sempre permanente. E por ser permanente, ele atravessa as mudanças do mundo, desse mundo passageiro, inalterado, ou seja, ele é incorruptível, ele não pode ser perdido. E se nós lembramos disso, nós começamos a perceber
que nós temos um elemento dentro de nós que nunca pode ser perdido. Não há crise que possa tirar aquilo que nós somos internamente. A nossa essência não pode ser retirada de nós. Então, quando nós nos posicionamos do ponto de vista dessa minha essência e não do ponto de vista daquilo que vai morrer, daquilo que vai passar, daquilo que eu vou perder, porque de fato essas coisas vão passar de toda forma, sendo agora ou mais na frente, as coisas elas vão mudar. Mas nessa minha essência as coisas não mudam. E isso ressignifica o próprio sentido da nossa vida. Porque nós começamos a revalorizar o que é essencial. E reparem, não há nenhuma situação melhor do que uma crise que nos ajude a perceber as coisas que são realmente válidas e importantes na nossa vida. Porque diante da possibilidade de perder tudo aquilo que é passageiro, nós voltamos a dar valor àquelas coisas que são verdadeiramente importantes. Os sentimentos, os laços, os nossos valores mais profundos. Então a crise nunca é de todo mal, ela somente acelera um processo de aprendizado de vida que talvez nós demoraríamos anos e anos para aprender, ou sequer aprenderíamos, porque ela gera um contraste entre o passageiro e o duradouro, e você consegue extrair a essência e o valor da sua vida. Inclusive, eu peço a vocês um esforço de que mantenham todos os aprendizados de momentos de crise dentro da memória de vocês, porque todos os momentos passam. Os momentos bons passam, mas os ruins também. E quando uma crise passa, a nossa tendência é relaxar e voltar a ser aquilo que nós éramos antes. E se diante de uma crise eu aprendo a reencontrar a minha essência e revalorizar os sentimentos e os laços e os valores humanos que nos tornam cada vez mais humanizados, esse é um tesouro que eu posso carregar para o resto da vida e ser útil para mim e para toda a minha sociedade. Então, aproveitem esse momento para sermos úteis, não só profissionalmente, mas também como seres humanos, porque as profissões mudam, mas nós não, a nossa essência não. E assim, terminamos o nosso curso de gestão socioemocional frente a crises e inseguranças. Eu espero que a aula e o curso tenham sido proveitosos. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato lá no fórum comigo que eu vou respondê-los. Bons estudos e lembrem-se que existe uma atividade para vocês fixarem os aprendizados, respondam essas atividades e essas atividades inclusive são um requisito para receber o certificado de conclusão do nosso curso. Muito obrigada e bons estudos!